Qual deve ser a sua estratégia no SISU de 2024 e qual que é a minha expectativa de nota de corte, principalmente para o curso de medicina? É exatamente isso que eu vou falar para você nesse vídeo. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Primeiramente, a respeito da expectativa da nota de corte, que eu sei que muitas pessoas estão querendo saber a respeito disso. Então vamos direto ao ponto. Tratando do curso de medicina, nós temos sim uma expectativa que a nota reduza um pouco, a nota de corte deve reduzir um pouco. Por quê? Por conta de uma lei da oferta e da demanda. O que acontece? Como vamos ter agora uma única edição do SISU, todas as vagas que seriam ofertadas antes em duas edições vão agora para apenas uma única edição. Então, por exemplo, se uma instituição antes oferecia 50 vagas no primeiro semestre e 50 vagas no segundo semestre, agora ela vai oferecer as 100 vagas no primeiro semestre. Logo, como nós temos mais vagas, a tendência é que mais pessoas sejam aprovadas e assim a nota reduza um pouco, tá? Não vou dizer para você aqui que a nota de corte vai reduzir 50 pontos, porque isso é irreal, é impossível. Mas pelo menos alguns pontos deve sim reduzir. E por um outro motivo também. Antes nós tínhamos muitos candidatos que passavam no SISU do primeiro semestre e passavam no SISU do segundo semestre. Por isso que algumas universidades no meio do ano tinham notas de corte altas também, por conta que os candidatos estavam sendo aprovados novamente, às vezes em outra universidade. Como agora a gente vai ter uma única edição, isso não vai acontecer mais. Logo, a nota do meio do ano, que já deveria ser mais baixa se essas pessoas não pudessem se candidatar novamente, agora elas não vão poder se candidatar novamente. Então, devido a isso, nós temos uma expectativa que, principalmente para a ampla concorrência, a nota sim reduza alguns pontos. Não vou dizer para você aqui um valor, porque tudo depende da TRI, depende também de cada universidade. Algumas podem reduzir mais, por exemplo, as instituições de interior, que são menos concorridas, e as instituições de capital, que agora vai ter mais vagas. Terão mais instituições oferecendo mais vagas, como por exemplo a UFMG, que já utilizava esse modelo. Essas vão ser mais concorridas porque o pessoal vai querer de fato ir para lá. Então, as instituições interioranas, elas podem reduzir mais a sua pontuação de corte do que as instituições de capital. E a respeito das notas de corte das cotas, isso também vai depender de cada instituição. Não vou dizer para você que, por exemplo, a UFMG ou a UFRJ, a nota de corte da cota vai diminuir tanto como, por exemplo, uma UniOeste, no município aqui de Cascavel, no Paraná. Não podemos fazer essa comparação. Existe sim uma tendência que o corte das cotas reduza, principalmente aquelas cotas de renda que agora vão ter menos candidatos nas instituições federais, as universidades e os institutos federais, por conta da redução da faixa de renda de acordo com a nova lei de cotas. Então, como foi reduzida a faixa de renda, por mais que reduziu a quantidade de vagas na cota, se a gente for pegar comparado com como era antigamente, se a gente somasse as vagas do início do ano com do meio do ano, agora a gente tem um pouquinho mais por conta de toda a questão do censo e tudo mais. A gente teve sim uma redução, mas a redução da quantidade de candidatos também é bem grande. O que acontece? Nós temos uma expectativa de que o corte diminua também, pelo menos um pouco, tá? Eu vi algumas pessoas falando, vai reduzir 20, 30 pontos. Gente, isso não vai acontecer. Digamos assim, pode, talvez, em uma situação hipotética, um caso específico, mas pegando tudo como, fazendo uma média geral das reduções de todas as universidades, não vai chegar a esse ponto, não. É bem difícil isso ocorrer, mas existe uma boa tendência que pelo menos as cotas de renda, assim como a ampla concorrência, reduzam o corte. Mesmo a ampla concorrência tendo essa questão que agora todo mundo concorre primeiro em ampla e depois concorre na sua devida cota. Mesmo com isso, existe sim uma boa expectativa que a nota de corte da ampla reduza. E as demais cotas, aquelas que são independentes de renda, como a cota para quem fez apenas o ensino médio de escola pública, que não envolve nenhuma outra questão de PPI, quilombola ou PCD, essa eu diria assim que é a cota mais imprevisível sobre o que vai acontecer. Pode ser que tenham instituições onde a cota mantém o corte, essa cota de independente de renda para quem fez todo o ensino médio de escola pública, pode ter instituições que mantenham. Não vou dizer que alguma não pode aumentar, porque agora vai pegar aquele pessoal de um salário mínimo e um salário mínimo e meio, vai concorrer agora nessa cota, pensando também que alguns podem ser aprovados em ampla, talvez isso não aconteça com tanta frequência, no caso de aumentar o corte. Mas eu particularmente, eu acho improvável isso ocorrer, por conta justamente do aumento geral da quantidade de vagas, uma vez que agora o SISU acontece uma vez por ano. Essa cota em específico, eu não cravo como as demais que vai diminuir, mas eu particularmente
particularmente acredito, por conta do aumento da quantidade de vagas, que vai diminuir também. Talvez em algum caso específico ali possa aumentar, mas eu acho assim bem improvável. Então, avaliando tudo de um modo geral, sim, a minha expectativa é que, principalmente para o curso de medicina, para os outros então nem se fala, deve sim ter uma redução na nota de corte. Para os outros, óbvio que a expectativa é que isso aconteça ainda mais, porque são cursos menos concorridos, então se para medicina já pode acontecer, para os demais também pode. E você que vai se inscrever no SISU Pro Unifesp de 2024.1, eu tenho um recado para você. Se você quer ser aprovado assim como essa galera, eu posso te ajudar. Lá nos guias de aprovação você vai encontrar estratégias exclusivas, jamais vistas, que vão deixar você muito mais perto da aprovação. A gente ensina na prática como que você faz para avaliar as notas de corte, lista de espera, ensina a procurar a lista de espera para você conseguir identificar onde você tem chances e onde você coloca nota. Nós ensinamos tudo na prática. E além disso, você tem acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas, pedir a respeito do edital e muitas outras coisas. Então são muitos privilégios, tudo isso e muito mais, para você fazer parte dos guias de aprovação e ficar muito mais perto da sua aprovação. Então, se você quer alcançar o seu sonho, quer entrar na faculdade, entre agora para os guias de aprovação, porque lá o nosso objetivo é ajudar você a conseguir o seu objetivo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Aproveita que tá no precinho para ajudar você a alcançar o seu sonho. E a respeito da sua estratégia, o que você tem que fazer de estratégia? Primeiramente, você sim tem que continuar usando os dados dos outros anos, mas não utilize apenas das edições de começo do ano, utilize do meio do ano também, tá? Eu vi algumas pessoas comentando que não era para utilizar mais os dados das edições passadas, porque agora mudou muita coisa e tudo mais. Gente, se vocês não vão utilizar os dados dos anos anteriores, quais informações vocês utilizarão para analisar as suas opções, para ver qual universidade você vai colocar durante os dias de inscrição? Não tem o que fazer, você precisa utilizar essas informações, pois são elas que nós temos. Só que eu digo para você, esses dados, eles nos trazem muito mais informações do que apenas o valor da nota, a quantidade de acertos e tudo mais. Os dados, eles nos informam coisas como comportamento humano. Por exemplo, assim, por que uma instituição de interior, ela costuma rodar mais a lista de espera do que as universidades dos grandes centros? Porque quem quer grande centro dificilmente desiste. O grande centro, ele é mais concorrido porque você tem uma estrutura melhor, você tem mais acesso a hospitais, você tem acesso a mais coisas que a cidade pode oferecer. Agora no interior isso é mais difícil. Por isso que uma pessoa, ela desiste com mais facilidade de cursar a faculdade de medicina em um município menor, por conta da estrutura, das possibilidades que você encontra naquele município. Então, esse tipo de comportamento, ele continua acontecendo mesmo com todas essas mudanças do SISU. E quando você vai fazer essas análises das notas dos outros anos, de quando a lista rodou, você consegue avaliar o comportamento humano para você identificar, beleza, aonde que o pessoal vai concorrer mais agora de acordo com essas mudanças. E avaliando assim o comportamento das pessoas, você consegue, além de identificar o corte e as notas de todas essas pessoas e que foram aprovadas na lista de espera, quantidade de acertos e tudo mais, você consegue avaliar, por exemplo, onde a pessoa vai se candidatar na lista de espera. Porque assim, o que o pessoal, muitas pessoas costumam fazer? Elas colocam, por exemplo, uma universidade de grande centro como primeira opção e segunda opção uma universidade de município menor, tá? Para caso tudo dê errado, ela vai para o município de interior. Então, a preferência dela é pelo grande centro. Se ela puder ir lá se matricular, ela vai lá. Se ela puder concorrer lá na lista de espera, ela vai lá. Logo, as pessoas vão desistir com mais facilidade de manifestar interesse na lista de espera da instituição de interior. Por isso que quando você pega esses dados, você tem que usar como estratégia a análise do comportamento humano. Por exemplo, agora, como nós vamos ter mais vagas, vai ter mais pessoas que realmente vão querer se candidatar na UFMG, vão querer se candidatar na UFRJ, na USP, porque são instituições mais concorridas. E agora, como as pessoas têm apenas um único SISU, elas não vão poder fazer como faziam antigamente, de, por exemplo, no primeiro SISU, se candidatar em uma universidade aleatória, se matricular lá e no SISU do meio do ano se candidatar onde realmente queria. Isso não vai acontecer mais. E na sua estratégia, você tem que avaliar essa questão de comportamento, não a nota. No caso, não apenas a nota. Eu vejo muitos estudantes avaliando apenas os números friamente, sem pensar na questão de comportamento, de mentalidade. O que as pessoas vão fazer agora? Então, use isso na sua estratégia, que eu tenho certeza que quem conseguir melhor avaliar toda essa questão de o pessoal vai
realmente agora querer se candidatar nas capitais? Eles vão deixar os interiores de lado? Ou quais capitais vão ser o maior foco das pessoas? Se você conseguir avaliar bem isso, colocar isso na sua estratégia, eu tenho certeza que as suas chances de aprovação vão aumentar muito. Então seria basicamente essa a minha opinião a respeito do que eu acho que vai acontecer com o corte e também qual que é a estratégia que eu acredito que você deve utilizar, que é principalmente esse lado do pensamento, do comportamento das pessoas, para você conseguir ir contra a maré e dessa forma alcançar a sua aprovação. Você que está assistindo até o final, não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e não se esquece também de me seguir lá no Instagram, o @ensino de potência, porque lá tem caixinha de pergunta e interação todo dia. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então é isso, pessoal. Não se esquece também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.